Olá, pessoal! Conversaremos hoje um pouco sobre o ciclo menstrual. O ciclo menstrual regular tem duração de 28 dias. Devemos ressaltar que este pode ser maior, menor ou até mesmo irregular, dependendo do metabolismo de cada mulher. Didaticamente, ele pode ser segregado em fases, considerando o útero ou os ovários. Essas fases serão descritas no decorrer da nossa exposição. O ciclo menstrual tem início com o primeiro dia de menstruação, que caracteriza a descamação do endométrio que se espessou durante o ciclo anterior, ou seja, o período menstrual considerando o útero. Paralelamente a isso, a hipófise inicia a liberação do hormônio folículo estimulante, o FSH, o qual estimula o desenvolvimento de um folículo ovariano e a sua migração para a periferia do ovário, preparando-o para a liberação do ovócito que há dentro. Enquanto o ovócito se desenvolve, o ovário secreta outro tipo de hormônio, o estrogênio. Fase estrogênica, então, considerando os ovários. Este estimula o espessamento do endométrio, pela proliferação de capilares sanguíneos e glândulas. Já neste momento, se considerarmos o útero, teremos a fase proliferativa caracterizada. À medida que o folículo se desenvolve, aumenta a secreção de estrogênio e diminui a quantidade de FSH circulante. Com o amadurecimento do folículo, há um pico de estrogênio, que induz o organismo a um pico de LH, o hormônio luteinizante, secretado também pela hipófise. Esse induz a ovulação, que é a liberação do ovócito. No ovário, as células foliculares formam o corpo lúteo. Este secreta estrogênio e progesterona para o contínuo espessamento do endométrio. É a fase progesterônica, considerando o ovário. A progesterona estimula a secreção de glicogênio, que facilitaria a fixação do embrião em caso de fecundação. É a fase secretora, considerando o útero. Não ocorrendo a fecundação e a consequente nidação, cessa a secreção de estrogênio e progesterona pelo corpo lúteo. E há novamente a descamação do endométrio, dando início a um novo ciclo menstrual. Bom, hoje estou aqui para ensinar para vocês como se faz um bife acebolado. Todo cuidado é pouco. Ai! Acabei cortando o meu dedo! Seguimos, então, com um novo assunto, sistema hematopoético, com ênfase às vias de coagulação sanguínea. Em caso de uma lesão vascular, ocorre o extravasamento de plasma e também de elementos figurados do sangue, o que caracteriza uma hemorragia. Neste caso, o organismo age rapidamente. As plaquetas agregam-se à lesão, formando uma espécie de tampão, para evitar a saída de mais sangue. Porém, este tampão é sensível e sua eficácia depende da pressão que o próprio fluxo sanguíneo local exerce sobre o ferimento. Este acontecimento caracteriza a via de coagulação intrínseca, ou seja, que envolve os elementos circulantes na corrente sanguínea. Consequentemente, as células do tecido lesado iniciam a liberação de proteínas, como a tromboplastina, que dão início a uma cascata de reações que caracterizam a via de coagulação extrínseca, ou seja, de elementos externos ao sangue. A via de coagulação extrínseca é bastante complexa, mas para que ela ocorra, é necessário basicamente, além da tromboplastina, liberada pelo tecido, a ação de vitamina K, a união de íons de cálcio e a posterior atuação enzimática para converter a protrombina em trombina e também para a conversão do fibrinogênio em fibrina. Esta, sim, é que forma uma espécie de rede para a maior aderência de novas plaquetas. A formação desta rede e posterior agregação de novas plaquetas é a confluência das vias extrínsecas e intrínsecas da coagulação. É a efetiva formação do coágulo, que tem o objetivo de cessar o extravasamento de sangue para fora do vaso, a hemostasia.
Após, com a regeneração do endotélio lesado, esta rede de fibrina se desfaz e é eliminada pelos macrófagos.